quero falar para vocês sobre o batismo. 3 tipos de batismo. Isso mesmo, vamos abrir a Bíblia daqui a pouco. Mas talvez você fique pensando, pastor, 3 tipos de batismo? Sim. Aí você imagina, então é batismo por efusão ou infusão, ou batismo por aspersão, ou batismo por imersão. Mas tem um 4º batismo. Você sabe que nessa época de quarentena, surgiu o batismo por televisão. Ou por invenção. Sabemos que o batismo por efusão é aquele que muitos de vocês participaram quando eram católicos praticantes. Nem se lembram, mas quando criança, o padre derramou água na cabeça de muitos que estão aqui. Batismo por aspersão é o que acontece em muitas igrejas protestantes, quando se começa a borrifar água na cabeça do batizando, não é? Na verdade, são práticas, mas qual é realmente o batismo bíblico? E esse batismo por invenção no tempo da quarentena, o pastor está em casa, ele joga um pouco de água no monitor ou na tela da TV e a pessoa que está em casa joga um balde de água na cabeça. Vocês já viram isso, não viram? Coloca lá na internet, coloca no YouTube, batismo por invenção. Ou batismo com balde na cabeça, batismo na quarentena. Você vai ver cada coisa. Tem apóstolo, tem até pastor Batista que fez isso. Pasmem vocês. Mas hoje eu quero falar para vocês sobre 3 tipos de batismo apresentado em Marcos capítulo 1, verso 11. Vamos abrir a Bíblia? Marcos capítulo 1, verso 11, de 1 a 11. Você pode se colocar em pé e acompanhar a leitura da palavra de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas. Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos. E comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. E eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia, tu és o meu Filho amado em quem me comprazo. Que Deus fale profundamente ao seu coração. Podem se assentar. Marcos inicia o seu evangelho com palavras profundas e surpreendentes. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vernon McGee, ele diz que na Bíblia há 3 começos. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. João capítulo 1, verso 1. Então esse é o princípio antes do tempo, no bojo da eternidade e não pode ser datado. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. É o começo onde você vê nos movendo da eternidade para o tempo. E nenhum estudioso conseguiu também datar precisamente esse princípio, embora ele esteja dentro do tempo. E terceiro, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É o Deus que se fez carne e entrou no tempo, entrou na história. Esse princípio pode ser datado, porque Jesus Cristo é o Evangelho. Aqui Marcos está falando da essência do Evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo.
A parte mais importante do Evangelho não é o que nós devemos fazer, mas sim o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Deus, em sua infinita graça e sabedoria, desceu do céu à terra. Deus entrou no mundo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Deus se fez carne por amor de nós. O Evangelho não é discussão. Esta semana mesmo, recebi uma mensagem de WhatsApp de um membro da família: pastor, veja só, essa pessoa aceitou a Cristo no Irã e está sendo batizado, e está sendo batizado com água na cabeça. É um missionário que está fazendo isso. O negócio está difícil, né? E o problema é que quando nós vemos isso, nós sentimos vontade de entrar na discussão, no debate, né? Os nossos olhos parecem que chegam a brilhar com a oportunidade de chegar lá e arrebentar com tudo. Vai dizer que você não sente vontade disso às vezes? Parece que nós temos argumentos para tudo e para todos, mas o fato é que o Evangelho não é discussão, não é debate. O Evangelho é proclamação. O Evangelho proclama as boas novas. O Evangelho proclama a verdade. A Bíblia não procura provar nada. A Bíblia simplesmente declara: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Proclamação. O Evangelho é proclamação. O Evangelho, ele é cristocêntrico, de Gênesis a Apocalipse. O assunto não é outro senão a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai encontrar Jesus em Gênesis, você vai encontrar Jesus em todos os livros da Bíblia. A Bíblia proclama a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão e a segunda vinda de Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho, sabe? A pregação do Evangelho começou com um grande evento espiritual, que foi a proclamação da mensagem de arrependimento por João Batista, o precursor de Jesus. E o batismo de todos aqueles que aceitavam a sua mensagem. Se não, acompanhe comigo no verso 5, a Bíblia nos informa: e toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João Batista, precursor de Jesus, foi um pregador que recebeu o elogio, podemos dizer, um dos grandes elogios por parte do cabeça da igreja. Você já conhece bons pregadores? Talvez você tenha ouvido algum pregador e falou: nossa, esse pregador é bom. Às vezes eu ouço alguns pregadores e falo: nossa, esse pregador aí, que bênção, não é? Mas nenhum pregador recebeu elogios tão grandes como João Batista. A Bíblia diz em João 5, verso 35, que Jesus disse que João Batista era uma candeia que queimava e irradiava a luz. E um pouco mais adiante, em Mateus 11, no verso 11, Jesus disse: digo-lhes a verdade, dentre os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Que elogio maravilhoso, não é? João pregava o Evangelho de Jesus Cristo com comprometimento. João pregava a mensagem do Evangelho com ousadia, inflamado pelo poder de Deus. Ele não estava interessado em agradar A ou B, C ou D, ele estava interessado em cumprir o propósito para o qual viera ao mundo, preparar o caminho para a vinda do Messias, o Salvador. Isso ele fazia comprometido com a verdade de Deus. Então, a partir desse texto lido, nós podemos identificar 3 tipos de batismo e seus significados. A bem da verdade, a Bíblia não fala só de 3 tipos de batismo. A Bíblia fala de um 4º batismo.
4 tipos de batismo. 4, pastor, de onde você está tirando isso? Não, eu não estou tirando. Nós vamos ver na Bíblia daqui a pouquinho, no finalzinho dessa mensagem, ok? Segura aí. O batismo de João Batista, no verso 4. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. João pregava o batismo e a mensagem de arrependimento. João pregava contra o pecado, ele enfatizava a necessidade de mudança de vida, ou seja, ensinava a absoluta necessidade de arrependimento antes que alguém possa ser salvo, ser participante da graça de Deus. João pregava um batismo de arrependimento que estava no limiar entre a antiga e a nova aliança. Mesmo porque João foi o último dos profetas da antiga aliança, segundo a palavra de Deus. Então, arrependimento, ao contrário do que muitos podem pensar, não significa simplesmente tristeza. Porque alguém pode sentir muita tristeza por ter feito algo que sabe que é errado, mas depois voltar a cometer o mesmo pecado. Então não é só tristeza. Se você abrir a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, verso 9 a 11, a Bíblia nos diz que a tristeza faz parte do arrependimento. Faz parte. Mas ela nos motiva a mudar de atitude perante Deus. A tristeza é importante, sim, porque é como uma mola forte que nos impulsiona ao arrependimento. Ora, se uma mola for fraca, o que vai acontecer? Vai ter impulso? Não. Mas o arrependimento serve como uma mola forte que nos impulsiona ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Há uma mudança de comportamento, porque nós podemos sentir tristeza, mas só sentir tristeza não é suficiente. O significado para a palavra tristeza é remorso. Há pessoas que ficam se remoendo de remorso. Como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude ser tão mal a esse ponto? Como é que eu pude dizer tal coisa? Mas a pessoa fica ali se remoendo por dentro, cheio de remorso, mas na próxima oportunidade acaba fazendo a mesma coisa. Isso é remorso. Tristeza e vergonha. Porque quando nós ficamos tristes por algo que fazemos e profundamente envergonhados, nós procuramos consertar as coisas, não é verdade? Quando você faz algo diante de alguém que você sabe que está errado, você procura consertar as coisas diante daquela pessoa. Não é assim que acontece? E nada adianta dizer eu estou triste, mas continuar do mesmo jeito. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando ocorreu a descida do Espírito Santo sobre os discípulos que estavam reunidos, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas repartidas como que de fogo, não eram línguas de fogo, como que de fogo, que pousaram sobre a cabeça de cada um deles, e eles então começaram a falar em outras línguas. Não em línguas estranhas, mas em outras línguas. Haviam ali cretenses, árabes, pessoas da Panfilha, de todas as partes do mundo, e ficaram perplexos, dizendo, não estão cheios de mosto estes, ou seja, não estão bêbados? Como, pois, os ouvimos falar na própria língua em que somos nascidos? Eles estavam falando muito bem em árabe, estavam falando em, talvez até se houvessem chineses ali, até em mandarim. Deixe-me dizer uma coisa para vocês, o Espírito Santo lhes deu esse poder. E como o povo estava criticando, Pedro, tomando a palavra, pregou a mensagem do Evangelho, falou sobre Jesus, a vida, a morte,
a ressurreição de Jesus. E quando aquelas pessoas ouviram a pregação de Pedro, a Bíblia diz em Atos 2:37, elas perguntaram: que faremos, varões e irmãos? Eles se sentiram tristes e envergonhados, perguntaram: o que faremos? E a resposta de Pedro, no verso 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso é tristeza que leva a uma atitude de vergonha e o desejo de consertar as coisas diante de Deus. Sabe, a tristeza é necessária sim, mas é preciso também ter vergonha. Na época de campanha política, nós vemos tantos políticos aí usando até o óleo de peroba, não é? Óleo de peroba neles, não é isso? Porque tem muita gente sem vergonha. Desculpe a franqueza, tem até muito crente cara de pau que precisa passar óleo de peroba na face. Porque não muda de atitude. Parece tão sincero, mas não é. Então, meus amados irmãos e irmãs, esse batismo de João não era ministrado para levar as pessoas ao arrependimento, mas era para pessoas que se arrependeram ou estavam se arrependendo verdadeiramente diante de Deus de seus pecados. Então era um símbolo externo de algo que já havia acontecido em seus corações e mentes. Tanto é que quando João batizava no Rio Jordão, vieram até João os fariseus e os saduceus para serem também por eles batizados. João olha para aqueles homens e diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E em seguida eles os exorta veementemente para que produzam frutos dignos de arrependimento. Então, arrependimento se verifica através de frutos. Frutos. Ele advertia aqueles homens para que não dependessem da sua religiosidade. No caso deles, eles estavam confiando lá no judaísmo, não é verdade? E a palavra de Deus nos adverte para que nós não venhamos a depender de religiosidade externas. Não venhamos a depender de uma união externa com uma religião ou com uma igreja. Muitas vezes nós vemos aí crentes tão animados porque frequentam esta ou aquela igreja. Você já foi na minha igreja? Porque a minha igreja tal. Parece clube de futebol, né? Porque o meu clube, né? Falam da sua igreja com muita alegria. Ótimo, que bom, temos que amar a igreja. Mas às vezes nós nos lisonjeamos com a ideia de estarmos frequentando esta ou aquela igreja, pensando que isso nos coloca em condição de salvação diante de Deus. Igreja não salva. Religiosidade não salva. Eu quero dizer para você que o inferno está povoado de religiosos. E até religiosos de carteirinha. Não confie, não dependa de religiosidade, de privilégios externos. Nós estamos naturalmente mortos, somos cegos e dormimos no tocante às realidades espirituais, é o que nos mostra a palavra de Deus. Portanto, é importante que alguém nos diga que a menos que nos arrependamos verdadeiramente diante do Senhor, todos igualmente pereceremos. É necessário arrependimento, não é o que a Bíblia diz em 1 de João 1, verso 9? O que é que diz lá? Vamos ler juntos? Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 de João, capítulo 1, verso 9. Então, abandone a prática de pecado, abandone toda e qualquer desobediência ao Senhor Deus. Nós sabemos que os passos para caminhar em direção à santificação na presença de Deus são simples. 3. Primeiro, reconhecer os seus pecados. Confessar os seus pecados. Terceiro, arrepender-se dos seus pecados. O que é arrepender-se mesmo? Vem do grego, a palavra grega metanoia, que significa mudança de atitudes, mudança de sentimentos, mudança de pensamentos. Ou seja, é uma mudança no sentir, no pensar e no julgar. É preciso haver uma transformação da mente, de sentimentos. Se isso não acontecer, meus irmãos, a situação se torna muito crítica na presença de Deus. Então o homem precisa tomar a decisão de viver conforme a vontade de Deus. Essa era a mensagem que João pregava. Olha, tomem a decisão de viver de acordo com os ensinamentos de Deus. Se você reconhece essa necessidade, então pode ser batizado. Era um batismo para os que se arrependeram. Então, meus amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos mostra que o pecador precisa confessar o seu pecado. Isaías capítulo 55, no verso 7, a exortação da palavra de Deus é: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor Deus, que se compadecerá dele, e torne-se para o nosso Deus, que grandioso é em perdoar. Volte-se para o Senhor. Se está num caminho errado, em direção à perdição, o destino não é o destino que Deus quer para a sua vida, é preciso retornar, voltar-se para o Senhor. Volta ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tendes caído, diz a palavra de Deus em Oséias, no capítulo 14, no verso 1. Então a desobediência à palavra de Deus, a prática do pecado deve ser abandonada por quem realmente conhece e quer fazer a vontade de Deus. Se o homem não muda a sua maneira de pensar, dificilmente irá mudar a sua vida. Quantas pessoas desejosas de mudar de vida? Eu preciso mudar de vida. Mudar maneira de pensar. As maiores batalhas, elas não são externas, elas são internas. Precisamos abandonar os pecados externos e os pecados internos também. Você pode estar sentado aí nessa poltrona, aqui dentro do templo, ou aí na sua casa, no sofá da sua casa, muito confortável, mas estar com um pensamento errado diante de Deus, um pensamento maligno, estar com um pecado interno que deve ser confessado e abandonado. Quer mudar de vida? Batalha aqui dentro. Batalha na mente. É aqui que acontece a vitória. Quando damos lugar ao Senhor. Verdadeiro arrependimento é uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, que faz com que o homem tome a decisão de virar as costas para a vida de pecado e dizer: Senhor, eu não quero mais essa vida de pecado. Eu vou seguir a Jesus Cristo, eu entrego a minha vida a Jesus, eu vou viver em submissão à vontade de Deus. Mas é preciso virar as costas. E quando você vira as costas para algo que é errado, virou as costas. É uma decisão radical. Você tem que tomar uma decisão radical com relação ao pecado na sua vida. Eu não quero isso para a minha vida. Diga isso. Eu não quero isso para a minha vida. Lembrou o que você não quer para a sua vida? Quer uma vida mudada? Então diga: eu não quero isso. Eu não preciso disso.
Sou livre em Cristo para fazer a sua vontade. Esse é o batismo pregado por João. Batismo para os que se arrependeram ou estão se arrependendo. E o segundo batismo mencionado por Marcos aqui é o batismo de Jesus. Temos aqui a narrativa do batismo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse foi o primeiro passo dado por Jesus ao iniciar o seu ministério terreno de pregação do Evangelho, a sua obra entre nós, antes de andar por toda parte praticando o bem, conforme nos dias do livro de Atos dos Apóstolos. A primeira coisa que Jesus Cristo fez foi batizar-se. Notou isso? Aos 30 anos, quando o sacerdote judeu iniciava o ofício do seu ministério, ele lavava-se com água. E Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele foi batizado. Ele foi até João, no Rio Jordão, para ser batizado. E João também se opunha, dizendo: eu é que careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Eu não sou digno nem de me abaixar e desatar as alparcas, as sandálias dos seus pés. E Jesus Cristo disse: convém para que se cumpra toda a justiça. Jesus identificou-se conosco para cumprir a lei e a justiça de Deus. Jesus não precisava ser batizado. Jesus não se arrependeu de coisa alguma, porque Jesus nunca pecou. Mas ele nos deu o exemplo. Jesus é o nosso exemplo em tudo. Então João o permitiu e batizou o Senhor Jesus Cristo. Jesus obedeceu ao Pai, identificou-se conosco, levou sobre si a nossa culpa, o nosso pecado, e foi batizado para se identificar conosco. Então, quando Jesus estava ali no Rio Jordão e foi batizado, mais uma vez, batizado no grego é batismos, repita comigo, batismos, transliterado para o latim baptizo, e para o português batismo. Jesus foi mergulhado no Rio Jordão. João batizava no Rio Jordão porque ali havia muitas águas. Necessário água para ser batizado. E sendo Jesus batizado, o céu se abriu, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho muito prazer. Você pode imaginar essa cena maravilhosa? Deus disse para o seu filho que ele era o filho amado. Sendo Jesus batizado, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. E Satanás, em sua tentação, dizia: se tu és o Filho de Deus. Sabe por que Jesus venceu a tentação? Porque ele ouviu no seu batismo a voz do Pai dizendo: tu és o meu Filho amado. Então ele sabia que ele era o Filho amado. Jesus recebeu o poder de Deus para vencer a tentação, o tentador. A palavra estava na sua mente, no seu coração, tanto que o inimigo dizia: está escrito. Ele dizia: também está escrito. A palavra do Senhor no seu coração. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós estamos no caminho da obediência, em uma atitude de obediência, nós ouvimos a voz de Deus também. Quando nós estamos obedientes ao Senhor, nós podemos ter a certeza de que Deus tem prazer na nossa vida. Mas esse batismo, que é uma ordenança dada por Jesus, é somente para os que creem, não é para qualquer um.
Não é qualquer pessoa que pode ser batizada. Há pessoas que estão tomando banho, verdadeiro banho, nas igrejas, nos batistérios, porque para ser batizado é preciso atentar para o que diz Jesus em Marcos 16, verso 15 e 16. Quem crer e for batizado. Quem crer. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Não é o batismo que salva, é o crer em Jesus. Mas quem crer deve ser batizado, é uma ordenança. Batismo é símbolo da salvação de Deus. Ora, quantas e quantas vezes eu já disse para vocês, e meu testemunho como pastor, é que eu nunca encontrei um salvo que não quisesse ser batizado. Aquele que é salvo quer ser batizado. E às vezes você percebe que ainda não é a hora, fala, se prepara um pouco mais, mas você vê aquela ansiedade, eu quero o batismo. O salvo deseja o batismo na sua vida. Salvação é mediante a fé, e o batismo é um testemunho público de obediência que todo salvo deve dar. E o batismo é também a porta de entrada para a igreja. É assim que nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja, da igreja local. Interessante que você observa aqui que no batismo de Jesus nós temos a presença da Trindade divina no batismo, não é mesmo? Olha só, saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea de pomba. 3 pessoas, Deus Filho, tendo se manifestado em carne, foi batizado. Deus Espírito Santo descendo sobre o Senhor Jesus Cristo, e Deus, o Pai, dizendo, tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, vemos aqui que Deus providenciou para Jesus o poder e o consolo na hora da tentação. Olha aqui para mim. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, providencia também para você poder e consolação para os momentos difíceis. Há momentos em que nós precisamos nos lembrar, a luta está difícil, a tentação é grande, mas eu sou filho de Deus. Deus me ama, Jesus me ama, e sabe por que Deus nos ama? Não por causa de quem nós somos, por causa dos nossos méritos, nossa bondade, das nossas obras. Deus nos ama e tem prazer em nós quando nós estamos em Cristo. Deus se compraz em sua vida quando você está em Cristo. Você ouve a voz de Deus quando você está numa atitude de obediência. Deus tem prazer na sua vida quando você está andando em obediência, andando em Cristo, não andando em pecado, não andando nos caminhos do mundo. Olha aqui para mim. Quer ouvir a voz de Deus? Quer honrar a Deus? É preciso buscar intimidade com o Pai. Submeter à vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus. Pagar o preço que Deus exige de cada um de nós. A voz do Pai veio a Jesus quando ele estava numa atitude de obediência. Seja obediente, você vai ouvir Deus falando com você todos os dias. Como é gostoso ouvir a voz de Deus, né? Quarta-feira passada, eu compartilhei com a igreja, dizendo que eu tenho a minha leitura bíblica diária. Eu chego na minha sala e começo a abrir a Bíblia e ler. Pelo menos uma vez por ano eu tenho que ler a Bíblia toda. Mas por alguma razão, acho que eu estou meio cansado, eu não li a Bíblia naquele dia. Puxa, tenho que colocar em ordem minha leitura bíblica. Aí eu coloquei Bíblia em áudio. Comecei a ouvir. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses.
1 de João, 2 de João, 3 de João, Judas, Filemon. E quando eu vi, falei, ultrapassei já a minha cota diária. Como é gostoso ouvir a palavra de Deus. Você sente prazer em ouvir Deus falando com você. Sente isso no seu coração? Deixa Deus falar com você. Abra a sua Bíblia diariamente. Ouça a Bíblia. Participe de estudos bíblicos. Medite na palavra de Deus. Finalmente, o batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é ministrado por Jesus Cristo e tem pelo menos 3 significados e consequências. Primeiro, o batismo com o Espírito Santo promove regeneração a quem o recebe. O batismo com o Espírito Santo regenera o homem. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 36, no verso 26. Aqui, a palavra de Deus diz assim: darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porém o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos, a obedecerem fielmente as minhas leis. O que esse texto está falando? Troca de corações, vai tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. E está dizendo que Deus vai colocar dentro desse peito o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que capacita a pessoa a fazer a vontade de Deus. É o que Jesus diz em João capítulo 3, quando Nicodemos, muito religioso, chega até Jesus, em João 3, versos 3 a 6, Jesus diz a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. E Jesus fala sobre a necessidade de crer e de ver o reino de Deus. Já notou isso? Para crer e ver o reino de Deus, é preciso nascer de novo. É preciso ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Ver e entrar no reino tem como significado entender e crer no Evangelho. Ninguém pode entender o Evangelho e crer em Jesus se não for através do novo nascimento espiritual. Você já nasceu de novo? Já nasceu do Espírito Santo de Deus? Já é nascido de Deus? Se o Espírito Santo não agir em seu coração, operando a regeneração, você não é salvo. E regenera o Espírito Santo. Então esse é o primeiro impacto do batismo com o Espírito Santo, regeneração. É você já uma pessoa regenerada? Já recebeu o batismo do Espírito Santo? Segundo, o batismo do Espírito Santo nos leva a uma vida de santificação. Nós devemos compreender que o perdão dos pecados e a purificação vem mediante o sangue que Jesus Cristo verteu na cruz do Calvário. Só vamos entrar no céu pelo poder remidor do sangue de Jesus Cristo, que perdoa e purifica. Mas deixe-me dizer uma coisa para você. O nosso direito ao céu se dá pelo sangue de Jesus. Mas a nossa preparação para entrar no céu se dá mediante a atuação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que nos leva a uma vida de santificação. Ser-me-eis santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Deus deseja que você tenha uma vida de santidade. O Espírito Santo vai levar você a produzir todo o fruto espiritual, conforme descrito em Gálatas 5, 22. São 9 aspectos do fruto do Espírito Santo, né? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
todo o fruto espiritual verificado, produzido na vida do regenerado, santificado. E o terceiro impacto que o Espírito Santo provoca naquele que recebe esse batismo é a capacitação. O Espírito Santo nos capacita para a obra do ministério. Quando Jesus foi batizado, ele recebeu o poder do Espírito Santo. Não recebeu? Para realizar a obra de Deus. Sabe o que Jesus diz em Atos capítulo 1, verso 8? Mas recebereis o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O poder do Espírito Santo não é dado para a vaidade pessoal, não é dado para a projeção social. O poder do Espírito Santo nos é dado para realizar a obra de Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 12, que o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita com dons espirituais, capacitação. E todos os dons na Bíblia não são dados para proveito próprio ou pessoal. Todos os dons dados pelo Espírito Santo é para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Ah, esse dom eu recebi para minha edificação, para a sua edificação? É para a edificação da igreja. Quais são os dons que você já recebeu do Espírito Santo de Deus? Quais são as suas capacitações? Veja como que é importante o batismo com o Espírito Santo. Já recebeu o batismo do Espírito Santo? Algumas igrejas, elas realizam alguns cultos, dizendo, hoje nós vamos ter um culto de batismo com o Espírito Santo, e convida os crentes para o batismo com o Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso é engodo. Sabe por quê? Sabe quando é que você foi batizado ou batizada com o Espírito Santo de Deus? Eu não vou dizer de mim. Efésios, capítulo 1, verso 3. De sorte que todos vós fostes batizados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No dia que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador pessoal, você foi batizado, batizada com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém precisa andar atrás de primeira, segunda ou terceira bênção, porque nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vimos aqui 3 tipos de batismo, não é verdade? O batismo de João Batista, de arrependimento para o perdão e purificação dos pecados. O batismo de Jesus, identificando-se conosco para cumprir a lei e a justiça de Deus, dando-nos o exemplo de como devemos ser batizados. E o batismo do Espírito Santo, que provoca em nós regeneração, santificação e nos capacita para toda boa obra. Eu falei para você de um 4º batismo? No meu tempo de infância espiritual, eu estudava em um seminário, Seminário Teológico Batista Ana Wallerman. Vou citar porque mudou muito aquele seminário. Mas era um seminário que buscava muito avivamento, consagração. E às vezes nós entrávamos na onda pentecostal. E eu aprendi muitos cânticos pentecostais, eu procurei falar em línguas, eu até falei em línguas, não sei se vocês sabem. Eu aprendi a falar em línguas estranhas. Mas só que eu descobri que não era o que Deus tinha para mim, não era aquilo ali. Eu aprendi alguns cânticos assim, manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor. Quer aprender comigo? Vamos lá? Manda fogo, Senhor, e batiza o meu coração. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder. Repreende o inimigo, faz milagre aparecer, opera maravilhas. Legal, não é? Eu vou falar para você, eu era bom no negócio. Só que eu descobri uma coisa na Bíblia. É duro a gente ler, começa a ler a Bíblia, né? Aí João diz em Mateus 3, no verso 11, aquele que vem até mim, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Opa! Batismo de arrependimento, batismo de Jesus, batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo.
Mateus 25, 41. Naquele dia ele se assentará no seu trono e dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. O fogo tem o poder de queimar, de purificar. Eu não quero fogo na minha vida. Fogo é para os ímpios na Bíblia. Fogo é para queimar palha, feno, joio. Eu quero graça e misericórdia de Deus na minha vida. Agora, se você não for batizado com os 3 batismos mencionados aqui, você será batizado com fogo. E eu tenho para mim que alguns crentes vão passar por isso. Aliás, a Bíblia diz que a obra de todos nós serão purificadas como que pelo fogo. Palha, feno, madeira, tudo se queimará. Como a prata e o ouro é purificada pelo fogo. Então tem muito crente que vai chegar lá no céu cheirando toucinho defumado. Ou como se faz lá no interior, arranca as penas da galinha e passa no fogo, galinha sapecada. Muita gente vai chegar lá cheirando galinha sapecada. Mas ainda bem que vai chegar porque aceitou Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Compreende isso? Meu desejo sincero é que, ao ouvir essa mensagem, você se sinta impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, primeiro a se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida verdadeiramente ao Senhor. Romper com todo o pecado na sua vida. E se alguém aí que ainda não é batizado, peça hoje mesmo o seu batismo como símbolo do perdão, da salvação que Deus já operou na sua vida. E deixe o Espírito Santo realizar a obra dele na sua vida, para o louvor, honra e glória do Senhor. Amém?